Questões modelo de energia que vão cair na sua prova de física. Vamos lá, entrei aqui na plataforma da mentoria, abri a nossa lista QTQ de energia, trabalho e potência, assunto inclusive muito importante, assunto que te deixa mais inteligente, porque você começa a conectar termologia, eletrodinâmica, mecânica, tudo numa coisa só. Imagina como é que cai isso na prova do Enem. Vamos lá. A primeira questão que eu tenho aqui na lista da mentoria, olha só, é uma questão que compara processos de obtenção de energia, né? A gente citou aqui, ó, uma usina termoelétrica, certo? Lembrando que a usina termoelétrica, ela vai utilizar estruturas fósseis para produzir energia. Então, Daniel, quando eu tenho estruturas fósseis, seja carvão, seja até petróleo, óleo diesel, eu vou gastar muita energia e vou emitir muitos poluentes para a atmosfera, não é isso? Bastante. Então, perceba que usinas que usam combustíveis fósseis não são tão eficientes quando a gente fala de pegada ambiental, certo? Pegada ecológica. Então esse é um tipo de questão que pode inclusive aparecer dentro de um conteúdo de química quanto conteúdo de biologia. Então olha só, além de energia aparecer em diversos contextos, diversos conceitos dentro da própria física, ele pode ser cobrado em questões de biologia ou em questões de química, as famosas questões interdisciplinares, beleza? Então questão de poluição pode aparecer também na prova de energia. Daniel, mostra mais questões modelo aí pra gente ver o que nos espera na prova do Enem. Cara, a questão número 2 é uma questão que basicamente vai falar de um conceito chamado de trabalho. Trabalho seria a capacidade com que um dispositivo tem de transformar uma energia em outra, certo? E quando eu falo dispositivo, eu estou falando de qualquer entidade, como por exemplo uma planta. Uma planta, Daniel? Sim. Se eu pegar ali um ser autótrofo, né? Uma planta em si, ela tem algumas estruturas ali na parte organelar, né, dela, que elas captam luz, energia eletromagnética, energia luminosa, e convertem essa energia em energia química. Então a gente percebe os ATPs sendo produzidos ali. Então o trabalho nada mais é do que a transformação de uma energia em outra. Exatamente. Aí eu posso pegar uma lâmpada também. A função da lâmpada é iluminar. Ela converte energia potencial elétrica em energia luminosa. O chuveiro elétrico, ela converte energia elétrica em energia térmica. E aí vai. Então perceba que o trabalho é essa capacidade de você pegar uma energia e transformar em outra, tá? E o Enem pode cobrar isso aí? Pode, olha só. Olhando para as alternativas aqui, a gente percebe basicamente essas conversões. Você tem que fazer uma análise clara a respeito do problema que a questão trouxe, do equipamento, da situação, e ter a expertise, a habilidade de identificar um tipo de energia se transformando em outra ali. Beleza? Então a gente percebeu aqui questões de trabalho como sendo questões modelo, tá? Para aparecer na tua prova. A gente encontra aqui na questão 3 mais questões sobre usinas. Aí lembra lá, usina, Daniel, é o que mesmo, hein? É aquele dispositivo, aquele instrumento industrial, aquele espaço industrial que vai pegar qualquer tipo de energia e converter essa energia em energia elétrica. Então se eu tenho uma usina, eu tenho esse complexo industrial que vai converter qualquer tipo de energia em energia elétrica. Daniel, se a gente pega uma usina termoelétrica, ela pega energia dos combustíveis fósseis e converte em energia elétrica. Se eu pego uma energia, ou melhor, uma usina hidroelétrica, ela pega ali a energia da energia potencial gravitacional do acúmulo de água e converte essa energia em energia elétrica. Se eu tenho uma usina eólica, ela pega a energia cinética da movimentação ali do vento, que movimenta justamente as aletas, né, de uma hélice e converte essa energia cinética em energia elétrica. Então, se você pegar vários tipos de usina, nós temos aquele mesmo resumo. É um complexo industrial que converte qualquer tipo de energia em energia elétrica. E aí você pode até questionar, pô, Daniel, mas por que sempre energia elétrica? Olha para o mundo à tua volta, olha quantos equipamentos eletrônicos tem aí, olha quantos equipamentos eletrônicos são essenciais para fazer a manutenção básica da tua vida. Pô, uma geladeira, você precisa ali ter a comunicação com o teu trabalho, no home office da vida, o seu celular. Pô, Daniel, tudo precisa da alimentação energética, né? E principalmente de energia elétrica, né? Exatamente. Por esse motivo, todas essas instalações industriais chamadas de usinas vão produzir, no fim, energia elétrica. Beleza? Show de bola. Então a gente pegou aqui a questão número 3, né? Mais uma questão de usinas. Vamos descer aqui. Cara, olha só. Além de energia aparecer em vários conceitos dentro da física, ela aparece em outras disciplinas das ciências da natureza e ela pode aparecer em outras provas, cara, como ciências humanas, por exemplo. Pô, aí tá de sacanagem. Então é importante demais estudar energia, né? Muito.
é importante para tornar você aprovado e tornar você uma pessoa mais inteligente, tá? Então lembra, energia é um assunto extremamente importante, é base para todos os outros, tá? E cai com grande frequência na prova do Enem. A gente pega aqui uma questão, ó, basicamente sobre como você deve instalar uma placa fotovoltaica, uma célula sensível à radiação eletromagnética, à luz, para que você tenha uma captação máxima de energia. Daniel, como é que eu vou fazer? Basicamente, ela tem que estar perpendicular aos raios de luz que estão chegando ali na superfície. Questão muito boa, que poderia aparecer na prova de geografia, poderia aparecer na prova de ciência da natureza. Então, cara, energia, na questão teórica dela, ela é muito inteligente. Inclusive, a gente percebeu aqui 4 questões, e todas as questões são questões o quê? Teóricas, né? Inclusive, vamos dar mais uma folheada aqui nessa lista, para a gente encontrar mais questões modelo. Olha só a questão número 6, mais uma questão de trabalho, né? Mais uma questão de conversão de energia, certo? Vamos lá, vamos ver se a gente encontra aqui mais questões teóricas que relacionam com esses modelos. Beleza, acredito que a gente já supriu, né, a nossa necessidade, mas lembrando que, mesmo que você encontre questões matemáticas, como essas que a gente vai começar a citar a partir de agora, é super importante que você guarde essa teoria dos processos de conversão, do que é cada tipo de energia, porque isso é uma base muito sólida para você aprender a aplicar as equações matemáticas. Eu costumo até falar que as equações matemáticas na física, e aqui principalmente na energia, elas reproduzem uma teoria, tá? Então se a gente pega, por exemplo, e olha para a fórmula da energia potencial gravitacional, a gente tem a massa, a gente tem a gravidade, a gente tem a altura. Daniel, tu quer dizer que a energia potencial gravitacional, ela vai depender do quê? Ela vai depender de um corpo possuidor de massa posicionado a uma determinada altura. Então perceba que existe um resumo teórico para você aprender a usar aquela fórmula. Mesma coisa com a energia cinética, né? A fórmula da energia cinética sendo mv²/2. Então a gente percebeu que para você ter energia de movimento, você precisa ser possuidor de massa e se mover. Então você tem energia cinética ali. Então perceba que as fórmulas, né, elas vão dialogar com a teoria. Lembra que a primeira etapa é você ter uma teoria robusta, para depois conseguir aplicar bem ali e fazer sentido na sua cabeça aquela matemática que você está usando. Porque olha só, se você está estudando e está percebendo que a matemática está só sendo uma consequência, você não está entendendo nada porque você está multiplicando, somando, dividindo ali, pausa. Você tem que voltar para a teoria, tá? Os fundamentos são super importantes. Aí vamos lá. Depois daquela bateria de exercícios teóricos, né, que a gente já reforçou a importância, a gente precisa lembrar também das formas de se calcular esse trabalho. Lembrando que o trabalho é o que mesmo, hein? É justamente aquela capacidade que um corpo, um sistema tem de converter um tipo de energia em outra. Energia A agora se converteu em energia B. Daniel, como é que a gente calcula isso daí? A gente pode calcular de maneira teórica antes de tudo. Qual seria? A maneira teórica de se calcular o trabalho é a partir da variação de energia. Se eu tenho uma energia inicial e tenho outra energia final, a gente pode calcular isso a partir dos extremos, do antes e do depois, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, esse sistema massa-mola, a forma como a gente chama, tá? Uma caixinha que está amarrada numa mola, a gente tem que perceber que no ponto aqui, ó, inicial, ela está se movendo com uma certa velocidade, e no ponto C, que seria o final, ele está totalmente comprimido. Peraí, Daniel, eu tenho um ponto A, que é o início, e tenho um ponto C, que é o final. O ponto A eu estou com uma velocidade, e no ponto C eu não tenho mais velocidade, mas eu estou com a mola toda comprimida. O que é que aconteceu? Uma conversão de energia, um trabalho. E a função teórica do trabalho seria essa, né? Ó, energia inicial se igualou com a energia final. Tudo que era cinética se converteu ali em potencial elástica, né? Então a gente percebeu ali essa conversão de energia acontecendo na prática, é o princípio teórico do trabalho. Mas a gente pode calcular também um tipo de questão que ele pede a função matemática. Daniel, como é que a gente calcula matematicamente o trabalho? Pois existe uma fórmula, que seria o quê? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. É uma fórmula feia de falar até você entender a teoria. A gente fala que o trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, é basicamente o quê? Se você tem um vetor força e um vetor deslocamento, se você tem a sua propulsão e o seu deslocamento para o mesmo sentido, você estaria aqui realizando o quê? Um trabalho motor. Você estaria impulsionando esse movimento. Porém, olha só, se eu tenho o vetor deslocamento e o vetor força apontando para sentidos opostos,
com cosseno negativo, né, matematicamente falando, você teria ali um sistema que estaria freando, um sistema que estaria resistente. Então, em outras palavras, um trabalho motor, quando eu tenho dois vetores no mesmo sentido e na direção, você está propulsionando o movimento, certo? É um trabalho que realmente é útil ali para você. Agora, quando você tem um movimento para um sentido e a tendência do movimento é para o outro, então seria o quê? Uma coisa resistente, uma coisa que não é útil para aquele processo. Então perceba que a fórmula em si, matemática, né, ela tem sempre que estar dialogando com a teoria, como a gente já falou isso aqui várias vezes, beleza? Ah, Daniel, ainda tem uma terceira forma de calcular questões de trabalho, né, que é pela fórmula o quê? Gráfica. A gente sempre fala que se você está na prova do Enem e você só sabe ler o gráfico do eixo X e do eixo Y, você, cara, deixou de lado uma propriedade extremamente importante, uma ferramenta extremamente útil na tua prova, que é ler as informações implícitas do gráfico. Todo gráfico tem, além de eixo X e eixo Y, uma área sobre a reta e também uma tangente, uma inclinação. Num gráfico específico de força por deslocamento, a área sobre essa reta é justamente o que, Daniel? O trabalho realizado. Então, olha só, 3 formas de se calcular trabalho, os 3 modelos de questões de trabalho na mesma página. Primeira questão, a gente tem ali uma questão teórica do trabalho, questão matemática do trabalho ou questão gráfica do trabalho. Uma questão que envolve a fórmula, uma questão matemática. Na segunda questão, a gente percebe ali a teoria associada a um gráfico. Então, o princípio teórico do trabalho. Na terceira questão, claramente uma questão de gráfico, que para você encontrar o trabalho, como diz aqui na própria pergunta, o trabalho total realizado é o quê? É a área sobre a reta. Os 3 modelos de questões sobre trabalho na mesma lista. Inclusive, cara, batendo palmas aqui, tá? Para a pessoa que fez essa lista QTQ. Daniel, deixa de egocentrismo, pelo amor de Deus. Tá, não foi só eu, né? Tive a ajuda de vários outros companheiros experientes aqui da física para a gente fazer essa lista tão robusta com tanta questão modelo reunida de maneira organizada. Na mesma página, os 3 modelos possíveis de questão de trabalho. Legal. Time, parabéns. Vamos lá. A gente pega aqui mais questões, olha só, questões também de trabalho relacionado a gráfico. Pô, fica bem claro, né? Quando você sabe os modelos, fica muito bom. Daniel, aí a gente tem mais o que aqui? Vamos lá. Para a gente partir para outro modelo, a gente precisa lembrar também de uma teoria que está bem relacionada com o eixo mecânico da energia, que seria o quê? O conceito do princípio da conservação da energia mecânica. Toda a energia mecânica do início do sistema, ela precisa se conservar para o final do sistema. Então, se eu tenho aqui uma questão típica da montanha-russa, o que é que eu tenho que falar, Daniel? Que toda a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B, que é igual à energia mecânica do ponto C, que é igual à energia mecânica do ponto D e assim sucessivamente. Mas lembra, utilizando esse princípio que a energia não se cria, a energia não se perde, ela só se conserva, certo? Ela só se transforma, você pode comparar 2 pontos qualquer ali e começar a avaliar. Peraí, no início aqui do meu processo, no ponto 3, eu tenho velocidade máxima. Porém, no ponto 4 aqui eu não tenho mais velocidade, mas eu tenho minha altura máxima. Então perceba, tudo que era energia cinética se converteu em energia potencial gravitacional. Lembrando, quando a gente fala de energia mecânica, a gente basicamente agrupa ali dentro, né, 3 tipos de energia. A energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento. A energia potencial gravitacional, que é aquela energia que está relacionada à altura. E a energia potencial elástica, que é aquela energia que está relacionada à deformação de materiais elásticos. Então, se eu estou falando que a energia mecânica se conserva em um sistema que é isolado, né, que é conservativo, todas as energias iniciais, a soma delas, vão se igualar antes e depois. Então, tudo que era cinético aqui se igualou com tudo que era potencial lá em cima. Então, houve uma transformação integral nesse sistema, claro, que é isolado. E olha só, aqui foi uma questão teórica, né, sobre o princípio da conservação da energia mecânica. Mas a gente poderia trazer uma questão matemática, na qual a gente compara esses 2 pontos. Só que ao invés de fazer apenas uma comparação teórica, a gente coloca a fórmula de um ponto e a fórmula do outro lá no outro ponto. Eu fiz uma comparação básica aí entre princípio da conservação da energia mecânica. Daniel, aí como é que o Enem gosta de cobrar questões difíceis desses conteúdos? Lembrando, tudo que a gente falou anteriormente aqui pode ser difícil para muitas pessoas, mas o que eu quero falar que vai diferenciar a forma como você vai olhar para essas questões que a gente fez aí anteriormente, citou aqui anteriormente, é que elas são muito repetitivas, certo? Os modelos de questões, eles são muito repetitivos.
Então você sabe o algoritmo daquela questão, sabe como é que ela funciona. É como se você lesse o começo do texto e soubesse o que ele vai perguntar lá no final. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que é muito experiente, tem um repertório de questões bem vasto, ele vai notar certos modelos de questões que são esperadas, que são recorrentes. Agora, quando o Enem gosta de cobrar questões difíceis, colocando mais aplicação prática nessa coisa, cara, olha só como o Enem cobra. Traz aqui na questão 27 um carro que tem uma placa fotovoltaica sobre a sua estrutura. Vai acontecer ali o que, Daniel? Basicamente, uma captação de energia solar. Essa energia solar vai ser processada e transformada em energia cinética, o trabalho é acontecendo. Você precisa ainda utilizar alguns princípios mais avançados que o Enem adora, que é o princípio da potência. Lembrando que a potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. A potência é justamente a rapidez com que uma energia é convertida em outra. A potência nada mais é do que essa vazão energética, certo? Trouxe aqui sinônimos para você começar a abrir um pouco mais na sua cabeça sobre como pode aparecer potência na tua prova. É um dos conteúdos mais importantes para a prova de física do Enem. É a fórmula, inclusive, quando aparece de maneira matemática, que mais aparece no Enem. Potência é a rapidez com que a energia se conserva, ou seja, energia sobre tempo, certo? Guarda isso. Questão 27 muito boa, inclusive. Acredito que até esteja resolvida em algum material aqui no canal da AM, questão 27. Questão 29, ó, questão de bomba hidráulica. Ela pega ali justamente um volume de água, uma massa d'água, e precisa elevar essa massa d'água, né, para uma determinada altura. Daniel, o que eu estou ganhando aí? Energia potencial gravitacional. Então a potência, que é a rapidez com que uma energia é convertida em outra, você faria que era o quê? Que é a energia com que é a rapidez com que a energia potencial gravitacional vai ser transformada, certo? Então, cara, olha só, questão 30 também pra gente fechar aqui, questão sobre usina hidrelétrica de Itaipu. Questão muito boa, por sinal, cara, essa página aqui, ó, se você tá afiado e quer se testar, vale a pena até tirar um print aqui, ó, sobre a questão 27, questão 29, questão 28 e questão 30. Ótima bateria de exercícios aqui, ó, que eu trouxe para você em alto nível, beleza? Quer mais vídeos como esse? Aqui no canal a gente fala sobre física todos os dias.